Por gentileza, abra a palavra de Deus lá em Apocalipse, o livro da revelação do Senhor Jesus, o capítulo de número 5. Nós estamos aí nessas 4 semanas conversando sobre Jesus, nosso Rei e nosso sacerdote, aquele que governa e aquele que nos representa diante de Deus. A Ele pertence o domínio. E esse texto aqui, ele tem me chamado a atenção e queria compartilhar um pouco para você. E eu tenho 3 perguntas para lhe fazer como uma reflexão e para introduzir esse texto. Quem é Jesus? O filho que nasceu de Maria para você, pessoalmente. Nesses dias nós temos tantas imagens de Jesus menino, né? Quem é Jesus para você hoje? Ou a outra pergunta, que autoridade o Senhor Jesus tem na sua vida? A medida da autoridade dele em nós reflete a revelação, o conhecimento, a experiência com Deus. Quando eu oro o Pai Nosso, e procuro quase que todo dia orar Ele, me sigo ali no tempo de oração, e chega na oração, Pão Nosso, eu peço pela revelação de Jesus. Quanto maior for a revelação da autoridade de Jesus na sua vida, mais convicto, mais determinado, mais ousado, mais conquistador nós somos. Quanta autoridade Jesus tem na sua vida? A autoridade nós é que damos a Ele na nossa vida, nós é que reconhecemos na nossa vida. Ele só tem tanta autoridade quanto nós reconhecemos que Ele tem em nós. E aí tem uma pegadinha, né? No sentido assim, às vezes nós temos um valor declarado, que nós dizemos, Jesus tem toda a autoridade na minha vida, mas o valor real, quando chega a hora do vamos ver, quanta autoridade Ele tem na hora da dificuldade, na hora que as coisas parecem que, puxa, e agora? Outra pergunta de reflexão, qual a imagem que você tem do Senhor Jesus em sua vida? Quando você pensa em Jesus e fecha os seus olhos, qual a imagem que lhe vem? Muitos têm a imagem de Jesus pendurado na cruz, fraco. Outros têm a imagem de Jesus bebê, né? Qual a imagem que você tem de Jesus hoje na sua vida? Vamos ler o texto aqui de Apocalipse, capítulo 5, para pegarmos um pouquinho o contexto. A palavra Apocalipse significa revelação, né? Nós usamos aí a palavra Apocalipse, que vem do grego, mas que ela significa revelação. Até os primeiros versículos falam assim, a revelação de nosso Senhor Jesus, né? E hoje, para que nós tenhamos um real entendimento, a gente precisaria chamar esse livro de Apocalipse de A Revelação, né? Para que caia no coração. E João, ele está preso na ilha de Patmos e ele, já com uma idade avançada, e ele tem visões de Deus nessa ilha, uma visitação, e Deus traz para ele a revelação de Jesus como ele é hoje, como ele está estabelecido, a autoridade dele. E ele tem experiências de quando Jesus se revela a ele, que ele cai como que morto, ele fica sem forças, ele precisa ser fortalecido diante da revelação de Jesus. O que acontece também com uma pessoa, quando Jesus se revela, ela pode cair, assim, no sentido de ficar enfraquecida fisicamente, tamanha a intensidade da revelação. E ele é fortalecido e ele recebe 7 cartas, as 7 igrejas, que nós temos aí no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 3, 7 igrejas que são direcionadas, e cada uma delas tem uma característica, e cada uma delas tem o seu desafio. E aí no capítulo 4 ele entra numa outra realidade. Ele diz que vê os céus abertos, ele olha uma porta que se abriu nos céus, e ele ouve uma voz, vem, sobe aqui. E no mesmo instante ele se vê nos céus, e ele está diante do trono de Deus. Ele vê aquele o trono de Deus, ele é mostrado normalmente assim como um mar de vidro, né? Um vidro de fogo, alguma coisa,
É um espetáculo à parte, né, a presença de Deus. E ele vê o trono, ele vê Deus assentado nesse trono, ele tem uma revelação ali, ele vê toda a glória de Deus ali. E aí no capítulo 5 ele fala de um momento específico. Eu queria ler esse capítulo com você. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, que ele tinha visto lá 24 anciões, e um deles se achega a ele, né? E me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, e no meio do trono dos 4 seres viventes, que ele vê ali um pouquinho antes, esses seres viventes, eles ficam como se movendo na presença de Deus, e tem 4 figuras que se movem nesses seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro. Interessante que a palavra cordeiro aqui é um cordeiro pequeno, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostravam-se e o adoraram. Apocalipse continua. Para mim, pessoalmente, eu ainda não tenho a compreensão do livro como um todo. Talvez me falta uma graça assim de parar e estudar ele. Por outro lado, eu não sei se é uma questão minha assim de respeito. Vejo que todo o texto de Apocalipse ele tem vários segredos, e para mim ainda não está todo revelado, e fico com temor de dizer: é assim, vai acontecer isso e aquilo. E de vez em quando a gente começa a perceber uma e outra parte de Apocalipse, como ela vai se manifestando também em nossos dias. Mas a partir desse momento em que Jesus ele recebe esse livro, os 7 selos são abertos. Depois são 7 trombetas. E depois são 7 taças que são derramadas. E depois vem o grande finale no processo aqui do Apocalipse. Interessante que ele é dividido em 7, 7, 7. São 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E há uma riqueza muito grande de revelação. E eu gostaria hoje de me focar um pouquinho na pessoa de Jesus que está sendo revelada nesse texto aqui. Deus Pai, Ele estava com um livro na mão, um rolo em suas mãos. E Ele lança aqui nesse texto uma pergunta, ou uma pergunta lançada não pelo Pai, mas é lançada por um anjo forte, e pergunta: quem é digno? Quem está à altura
quem tem o reconhecimento, quem tem a autoridade para pegar esse livro e abrir esse livro. Você vai encontrar na Bíblia assim várias menções de livros que no contexto bíblico são pergaminhos. Esses dias lendo um livro lá do profeta que esteve aqui conosco em agosto, o Davi Rebolo, né? Ele descreve essa questão muito interessante no livro dele, como Deus ele tem livros e de tempos em tempos ele traz a revelação a partir desses livros. Existem anjos que cuidam e guardam desses rolos, né, que são como que carros nos céus, parece que eles se movem. Ele teve uma visão desses, é bem interessante a leitura que ele dá na visão dele desses livros. E Deus, ele tem, ao seu tempo, ele revela os seus planos. E a partir de que Jesus agora recebe a autoridade para pegar esse livro, por causa da obra dele na cruz, por causa da obra dele vindo à face da terra, se tornando carne, se identificando conosco, morrendo na cruz por nós, ressuscitando dentre os mortos, sendo levado aos céus, a ele foi conferido essa autoridade e a ele foi entregue como cordeiro de receber esse livro. Como cordeiro, você sabe que o cordeiro, ele se deixa tratar. O cordeiro, ele não questiona quando ele vai sendo levado à morte. Se você já viu um cordeiro sendo morto, ele simplesmente aceita o que fazem com ele, né? Ele nem bé não faz, ele permite que o seu pastor trate com ele e molde a vida dele. E Jesus é comparado como o Cordeiro de Deus. E ele se manifesta nesse texto aqui, são dois nomes que são dados para ele, no versículo 5, quando o ancião fala com João e diz, não chore porque o leão da tribo de Judá, dentro do contexto da Bíblia, essa expressão, ela vinha lá de Gênesis 49 e indicava o Messias. O Messias teria esse nome, leão da tribo de Judá. E esse nome era para ser usado especificamente para ele. E na visão da sequência, quando ele fala da raiz de Davi, o segundo nome messiânico, que os profetas lá em Isaías, em Jeremias, em Zacarias, eles falam do Messias como a raiz de Davi. Tanto o leão da tribo de Judá falam da força, da autoridade que ele tem, e a raiz de Davi fala do contexto bíblico em que Deus está cumprindo a promessa dele, que ele fez ao rei Davi, que o seu descendente estaria reinando eternamente. Então, Davi, como um homem conforme o coração de Deus, ele recebeu essa promessa, e essa promessa foi cumprida por intermédio de Jesus na vida dele. A visão do Cordeiro, os 24 anciãos, eles reconhecem a autoridade do Cordeiro e se prostram diante dele e começam a entoar cânticos quando o Senhor Jesus ele toma o livro. Ele se submete ali no versículo 8, eles se prostram diante dele e eles reconhecem a autoridade dele. Quando nós cantamos e adoramos a ele, a nossa postura fala muito do quanto nós reconhecemos a autoridade dele na nossa vida. Quando nós cantamos e expressamos na celebração como essa, a nossa postura exterior fala do nosso interior. Então, a maneira como nós adoramos, ela precisa estar de acordo. Tem momentos em que nós vamos ter uma revelação dele que nós não vamos conseguir ficar simplesmente ali olhando, vendo o que está acontecendo. Ter a revelação dele é ter um relacionamento pessoal com ele e reconhecer ele. E numa celebração como essa, não podemos chegar aqui e simplesmente participar de um culto. Nós viemos aqui a adorar, e assim como os 24 anciãos, e se prostram diante do Cordeiro, quando nós nos achegamos numa celebração como essa, nós temos esse entendimento. Eu não vou assistir um culto, eu vou prestar culto àquele que morreu por mim e ressuscitou dentre os mortos. Eu venho com uma postura, com entendimento, com a clareza, e quando eu reconheço a autoridade dele, essa autoridade vai tocar a minha vida. Quando eu não a reconheço, essa autoridade, ela fica esperando o meu reconhecimento. É interessante, as pessoas só têm autoridade o quanto o povo dá essa autoridade a ela.
Quando você olha o livro de Atos, você vai encontrar que o povo tinha por grande consideração os 12 apóstolos. E por consequência, já no próximo versículo, você vê que Deus faz sinais maravilhosos, fora do comum. Quando uma liderança é reconhecida, mais e mais sinais acontecem. A autoridade reconhecida, ela traz isso consigo. Quando você reconhece a autoridade do Senhor Jesus no meio do seu povo, o mover, o agir, a fé, ela se torna muito mais intensa. Por isso eu oro todo dia: Senhor, me revela mais a Jesus. Eu oro por você, para que a revelação de Jesus esteja no seu coração. Você não foi salvo simplesmente para se ver livre do inferno. Você foi salvo para conhecer a Jesus. E a conhecer a Jesus a cada dia um pouquinho mais. Assim como os anjos, os 4 seres viventes que estão na presença de Deus, eles dizem santo, santo, santo. Toda vez que nós reconhecemos a Ele, temos uma revelação maior do Senhor Jesus, nós vamos dizer santo, santo, santo. E à medida que nós caminhamos e conhecemos a palavra dEle um pouquinho mais, nós vamos ficar mais admirados. A expressão de santo, santo, santo é uma expressão de revelação crescente no nosso coração de quem Ele é e de como Ele se manifesta a nós. E à medida que nós vamos o conhecendo, a nossa vida, nós vamos nos tornando igual a Ele. Quanto mais eu reconheço a Ele, a autoridade dEle na minha vida, mais a minha vida vai sendo transformada e vou me tornando, como diz a nossa declaração de missão, nós vamos nos tornar a ser como Ele. Ser como Ele não é algo que nós conseguimos produzir, mas é algo que acontece quando nós estamos diante dEle e reconhecemos a autoridade que Ele tem em nossas vidas. Amém? E 3 coisas são reconhecidas na autoridade e na dignidade de Jesus, quando eles entoam um cântico no versículo 9, e eles dizem: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? 3 coisas: porque fostes morto, e com o teu sangue, segundo, com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E terceiro, para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Aí está falando sobre você. Amém, queridos? Ele foi morto. É interessante que quando você lê um pouquinho adiante em Apocalipse, no capítulo 13, se você quiser verificar isso, Apocalipse 13, versículo 8, você vai encontrar uma expressão interessante ali que diz assim que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Ou uma outra tradução diz: antes da fundação do mundo, o Cordeiro já morreu. Antes de qualquer coisa ser iniciada sobre a face da terra, o Cordeiro já tinha sido sacrificado. Para entender isso, eu quero puxar lá Isaías 46. Se você quiser abrir, por gentileza, abra esse texto. Como Deus age e como Deus se move quando Ele estabelece os seus planos. E em Cristo Jesus nós temos a revelação dEle. E o que Deus está dizendo com isso? Isaías 46, os versículos 9, 10 e 11. Diz ali: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo as aves de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Interessante que quando se dá atenção nesse texto, ele fala 3 vezes, e as 3 coisas que ele fala repetida, ele repete ela 2 vezes, cada uma das 3 coisas. Quando você vê essa palavra repetida, fala da seriedade de Deus e fala da ênfase que Deus dá a isso. Como quando Jesus dizia em verdade, em verdade. Quer dizer, ele falando 2 vezes a mesma coisa, que nem quando você tem um sonho 2 vezes, mostra que está estabelecido e determinado que vai ser assim. Josué
José teve 2 sonhos, que eram a mesma coisa, né? Que estavam ali estabelecidas. Então, é uma dinâmica que as Escrituras, ou como Deus se revela. Primeiro ele diz assim: só o Senhor é Deus, e não há ninguém como Ele. Deus diz: eu sou Deus, ponto. E não tem ninguém igual a eu, ponto. Absoluto, supremo. Não há ninguém como Ele, soberano. E aí ele diz, a segunda coisa que ele diz: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. 2 vezes ele diz isso. Eu estou falando desde a antiguidade, sempre estou falando o que eu vou fazer. Deus, ele não faz nada sobre a face da terra sem antes falar com os seus profetas. E ele está estabelecendo. E ele diz: olha, eu já estabeleci o que eu vou fazer. E para entender isso, usar uma pequena dinâmica. Quando Deus faz uma coisa, Ele vai até no final. Ele pega, planeja, faz tudo, deixa tudo pronto. E aí, quando está tudo pronto, Ele volta atrás, tendo tudo pronto lá na frente. Aí Ele vem para cá. Então, agora vamos começar. E aí Ele começa a caminhar. E Ele vai falando, ó, aquilo lá já está estabelecido, já está estabelecido, já está estabelecido, já está firmado. E a terceira coisa que Ele diz: o meu conselho, o meu propósito, ele permanecerá. Eu tomei o meu propósito e eu executo o que eu disse que eu ia fazer. Isso quer dizer que se Deus disse que vai fazer alguma coisa, é certo que já se fechou, já se cumpriu. Não vai se cumprir, já está estabelecido. Deus, nesse ponto, ele é atemporal, fora do tempo. Ele não tem um tempo cronológico como nós temos. Quando ele faz e ele inicia, para ele já está estabelecido. E essa linguagem, quando ele dá uma promessa sobre a vida de alguém, e essa promessa daquilo que ele vai fazer já está estabelecido. Já se firmou, já se concretizou, já é verdade. No reino dos céus é uma questão só de esperar para se manifestar em nossas vidas. Então, antes de Deus fazer algo, Ele estabelece o final. Ele vê o final antes e então estabelece o seu planejamento e o processo todo. E nesse planejamento, Deus estabeleceu o tempo certo, a plenitude dos tempos. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, você tem lá em Gálatas 4 que Jesus nasceu na plenitude do tempo, no tempo certo, na festa certa, no momento certo. No contexto bíblico, Jesus nasceu em setembro, outubro, né? Essa data de dezembro ela foi estabelecida bem mais tarde, e ela se firmou aí no nosso calendário. Mas Jesus deve ter nascido na época de tabernáculos, assim como ele morreu no tempo certo, que é na festa da Páscoa, assim como o Espírito Santo veio no tempo certo, que é na festa de Pentecostes. Deus, ele vai anunciando, vai falando, ele vai estabelecendo os tempos, e quem tem entendimento vai percebendo que Deus tem o seu tempo, o seu ritmo, como ele faz as coisas, como ele planeja e executa. Então, o nascimento de Jesus testifica que Deus já havia cumprido o seu cronograma, ou podemos dizer melhor, dizendo o seu kairos. Kairos, grama, para entrar na nossa linguagem. Cronos é a leitura do tempo pelo tempo de anos, né? Kairos é uma leitura de tempo fora do que nós chamamos de tempo. É como que se saísse do tempo e olhasse tudo por cima. Esse é o momento kairos. Então, no momento específico estabelecido por Deus, Deus vai revelando e manifestando a vontade dele. Então, todas as leis que nós temos aí no Antigo Testamento, os profetas, eles estavam apontando para Jesus. Por exemplo, as leis de sacrifício do cordeiro, todos os 7 tipos de sacrifícios que haviam ali, todos os jeitos diferentes, eles estavam apontando para Jesus. E enquanto as pessoas estavam ali fazendo aquele sacrifício de animais, já se estava apontando para o Cordeiro de Deus. Todo o tabernáculo, quando você vai estudar lá na ITM, no ano que vem, a ITM TV, né? Glória a Deus, aleluia, né? Vai fazer a ITM, né? Vamos ter 24 alunos cheios de fogo lá, querendo aprender a palavra de Deus. Se concorda comigo? Então você vai aprender lá tabernáculos, e você vai perceber que tudo no tabernáculo de Moisés, ele apontava para Jesus. O tema central da Bíblia é a revelação de Jesus. Desde a criação do mundo, que ele estava junto com o Pai ali, como o arquiteto dele
estabelecendo o mundo, executando a vontade do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali no começo. Como ele aparece em vários momentos das Escrituras, se revelando como o Filho de Deus. Então, desde o início, Deus está anunciando as coisas que há de vir. E antes de iniciar, então, a sua obra, Deus já estabelece o final. Então, deduzindo, quando Deus começa algo, significa que Ele já tem concluído aquilo. Deus anuncia o seu propósito, que Ele vai fazer, e nós chamamos isso de profecia. Quando vem uma palavra inspirada por Deus sobre algo que Deus vai fazer, é que já está estabelecido. Você recebeu a tua palavra profética, ela já é verdade na sua vida, já está estabelecido no reino dos céus. Então toda profecia inspirada fala do que Deus já determinou em sua sabedoria. Quando você olha um pouquinho ao seu redor, e você vai perceber isso, quando você vai estudar lá como se monta um filme, o primeiro se faz o final. Aí depois se vem e vai fazendo o início. Quando você vai construir uma casa, eu podia mostrar aí umas fotos 3D que hoje os arquitetos têm. Ele já te mostra a casa pronta, o quarto pronto. Você tem uma visão, é isso que você quer, é isso que eu quero. Então vamos começar a obra. Deus opera assim. Quando você vai fazer um planejamento na empresa, você precisa olhar a figura final do que você quer estabelecer. E aí você inicia. Depois do planejamento pronto, Ele estabelece. E assim como Deus deu essa característica, e Ele atua em nossas vidas. Agora vá comigo lá em Efésios, capítulo 1. No versículo 3, você lê lá o texto que eu repito muitas vezes: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E aí o próximo versículo, eu não sei, ele decora ainda, mas ele fala ali algo interessante. Versículo 4 do capítulo 1 de Efésios diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes de seu pai e da sua mãe, independente da forma como nasceu, Deus já tinha estabelecido a sua vida e a sua salvação. Pode dar uma glória a Deus? Deus tem dentro do projeto, que Ele tem o macro projeto dele todo pronto, o seu nome está ali naquele projeto. Deus tem um propósito com a sua vida. Ninguém nasce por acaso, ou vive simplesmente porque aconteceu. Não, o pai e a mãe não cuidaram e aconteceu. Não, há um propósito, um projeto de Deus. Uma das nossas filhas, nós achávamos que nós estávamos com domínio sobre a coisa. Não era bem assim. Deus, a primeira foi do jeito dele, a segunda foi do jeito dele, e a gente foi se ajustando ao projeto dele no tempo dele. Né? Quando é para nascer, Deus estabelece. E eu posso descansar nisso. Então, quando Deus estabeleceu o seu projeto e me fez nascer, antes da fundação do mundo, Ele já conhecia o meu nome e Ele já tinha estabelecido o meu projeto para viver. O propósito dele. Eu nasci com um propósito, você nasceu com um propósito. No projeto que Deus tem. E nesse texto aqui, o propósito é que você seja santo e irrepreensível, separado para Ele, marcado com as características de Jesus. Um dos propósitos bem claros, ou quer dizer, o destino bem estabelecido que Deus já preparou para a sua vida, é que você seja como Jesus. Ele quer que você espelhe a imagem de Jesus. Veja lá Romanos capítulo 8, né? Versículo 29. Projeto de Deus na sua vida é que você seja como Jesus. Parecidinho com Ele. Que você revele uma das facetas. Todos nós, como corpo de Cristo, revelamos ao Senhor Jesus. E se você está vivo, é sinal de que Deus já estabeleceu o seu final. O seu propósito está estabelecido. E Deus o estabeleceu para ser uma bênção, para ser um sucesso, para ser bem-sucedido. Uma das coisas que Deus colocou na vida de todo ser humano, o desejo de ser bem-sucedido. Não é verdade? Não? Você tem a natural, ninguém vive na vida, eu vou ser um desastre na vida, eu vou projetar o meu desastre. Não é natural, e aí isso está doente, daí tem que falar com o pastor Marcos.
ajustar o coração. Você foi estabelecido, o seu trabalho foi estabelecido para ser bem-sucedido. Para você ter uma vida abençoada, uma caminhada debaixo de bênção. Cumprindo o seu propósito. E quando você cumpre o seu propósito, todas as coisas vão cooperando para o seu bem. Agora, uma pergunta natural que vem aqui. Pode haver desvios no projeto de Deus na vida de um ser humano? O propósito de Deus, ele vai ser cumprido. Ele colocou isso claramente, eles não vão ser frustrados. Porém, o homem pode não cumprir o seu propósito, e isso a Bíblia chama de pecado. Um desvio de curso. E aí, nos deparamos com o resultado do desvio de curso, que é a morte. E Deus, ele resiste ao soberbo. O soberbo é quem? É aquele que diz, eu vou tocar a minha vida do meu jeito, vou tocar a minha empresa do meu jeito, vou tocar os meus relacionamentos do meu jeito. Aquele que acha que sabe melhor do que Deus. Deus resiste a essa pessoa. Aí você pode sapatear, fazer jejum, fazer campanha, do que quiser. O próprio Deus, ele se levanta contra a minha pessoa se eu estou fora do projeto dele. É que nem lá a história do Balaão, né? Que até a mula falou com ele lá, para que ele caminhasse no propósito de Deus. Deus resiste à pessoa soberba e aquele que não quer cumprir com o propósito do Deus eterno. O propósito de Deus vai trabalhar contra a vida dessa pessoa, vai ficar, não é por aqui, não é por aqui. E a pessoa vai se esforçando e fica frustrada e cansada na vida. Não é por aqui, o teu propósito é por ali, ó. É isso que isso foi gerado. Não, mas eu não quero, eu quero ser como o outro. Não, você fica aquela luta até a pessoa se humilhar e dizer, a sua vontade se cumpra, Deus. Fazer a sua vontade é minha alegria, Deus. Isso que eu quero fazer, é assim que eu quero viver, assim que eu quero tocar a minha empresa, assim eu quero tocar a minha vida profissional dentro do seu projeto, do seu propósito com a minha vida. Né? E Deus, ele deposita na vida de cada um os seus propósitos, até sobre o descrente, quem não crê em Jesus. Você tem aí um aparelhinho, né? Que você usa para guardar, para mandar mensagem, para usar o Zap e outras coisas. Você acha que, da onde que vem a ideia de um aparelho assim? Você acha que é simplesmente da ideia de um ser humano? Não. Deus inspirou esse homem, chamado lá. Ó. Deus colocou nele um desejo, poxa, eu quero ter um computador na minha mesa. Eu quero ter um computador pessoal, que é o tal do PC, Personal Computer. E ele foi e estabeleceu. Porque Deus deu para ele essa ideia. E ele foi atrás, sendo chamado de louco. E um pastor lá, o pastor Filomeno Romero, ele disse, um dia vai chegar que o computador vai estar aqui na minha mão. Esse celularzinho, ele tinha lá um mequetrefe, quer dizer, na época não era mequetrefe, né, mas hoje. Ele disse, eu vou fazer tudo aqui na palma da minha mão. E hoje, você tem tudo na palma da sua mão. A disponibilidade, a facilidade de acesso. Deus coloca um desejo no coração e Ele trabalha assim quando Ele estabelece o projeto, o propósito dEle, Ele trabalha por desejos, por coisas simples. Que tal seria se? Mas é muito louco, ninguém fez isso ainda. Aí você, acho que é de Deus isso. Quando você recebe algo para abençoar outras pessoas, você já vai começando a identificar a linha. Quando o desejo é para autossatisfação, né, você vai se perdendo. Existe lá a conversa dos 7 pecados capitais, né? A energia que move as pessoas. Por exemplo, a intimidade é uma delas. É uma energia que move a pessoa a ser íntima. Quando ela usa do propósito errado, ela se perverte sexualmente. Quando ela entendeu a marca da intimidade, ela vai para a presença de Deus e ela floresce. Porque ela tem, e isso lhe gera vida. A mesma coisa é a questão de trazer suprimento para as pessoas. Manifestar suprimento. Quando a pessoa pega isso, que lhe dá fogo no coração e vai para o lado egoísta do ser humano, ela se torna uma pessoa gananciosa. E o espírito da ganância come essa pessoa, mata ela. Agora, quando ela percebe que ela recebeu uma graça de gerar suprimentos
e ela põe a serviço de pessoas, aquilo gera um fogo, uma capacidade tremenda de gerar recursos para abençoar pessoas. Deus coloca o propósito dele no coração das pessoas, mas Deus, quando ele percebe que a pessoa, ela resiste, ela não quer, o que acontece? Deus resiste a essa pessoa e diz, não é por aqui, se humilhe diante de mim e aprenda de mim e receba o meu jugo que é leve, que é fácil. Caminhar comigo, o meu propósito, o meu projeto na minha vida é entrar no fluxo, entrar na bênção, entrar na alegria, na satisfação, é mergulhar nisso, é aceitar o projeto de Deus e cumprir com o que Ele tem para nós. E o Senhor Jesus, Ele tem isso quando diz aqui que Ele foi morto. Ele diz, eu nasci para dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para entregar a minha vida para a salvação. Ele sabia quando que ele se deparou diante da vida dele, e ele teve consciência que ele nasceu para a salvação das pessoas. O nome dele, Jesus, significa Deus que salva, o Senhor que salva. O propósito dele estava no nome dele, ele sabia para que estava vivendo. E ele foi até o final, foi fiel a isso, e foi fiel ao seu propósito, e por isso ele foi honrado diante de Deus, e diante das testemunhas que estavam ali, dos 24 anciãos que estavam diante de Deus. Segunda coisa, um pouquinho mais rápido, a segunda questão. Pelo sangue ele comprou para Deus a humanidade. Nós já falamos sobre a redenção pelo sangue do Cordeiro. Toda dívida ela foi paga de todas as pessoas. Todos têm em Cristo Jesus o perdão de Deus. Amém, queridos? A sua vida, não tem mais condenação para a sua vida. Você está perdoado. É reconhecer o perdão de Deus, usufruir dele e se alegrar. Não há condenação sobre a sua vida. Ninguém pode levantar e acusar você de alguma forma, porque você foi perdoado em Cristo Jesus, se está renovado diante dele, pode se achegar diante dele com liberdade de coração. O que crê no nome de Jesus será salvo, recebe a redenção. Ninguém é salvo por boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, para fazer as boas obras, para cumprir com o projeto de Deus. Ele fala ali no texto de Efésios que Deus preparou obras, já de antemão o projeto já está estabelecido para que você ande nele e cumpra com o propósito de Deus na sua vida. Para isso você foi liberto, e quem quer ser salvo pelas boas obras já está condenado. A única maneira de uma pessoa ser salva hoje e poder chegar diante do trono de Deus é crendo em Jesus, é recebendo, reconhecendo a salvação que há em Cristo Jesus. E o terceiro ponto que ele é reconhecido, ele estabeleceu o propósito que estava dentro do propósito de salvar a humanidade, não para livrá-los do inferno. Deus estabeleceu um propósito maior, de constituir um reino, reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. A sua identidade em Cristo Jesus é uma identidade de rei, de governante, de príncipe. Você se identifica com Jesus, você não é mais governado por uma erva, você não é mais governado por um líquido, você não é mais governado por nada nesse mundo, você governa esse mundo, né? Hoje é interessante a comparação, né? Alguns eles são dominados por uma folha verde, né? E eles é para dominar a folha, e não a folha é eles, né? Outros são dominados pela cana, é para dominar a cana, não ser dominado por ela. Você e eu, nós somos chamados para governar em vida, e governar as coisas que acontecem ao nosso redor. Como o pastor Marcos diz, não governar pessoas, mas governar aquilo que Deus nos deu para cumprir com o propósito dele. E a sua função é reinar sobre a terra. Quando? Hoje, agora, nesse instante, sobre qualquer circunstância que você se encontra, ao identificar a autoridade debaixo da qual você está, do rei e do sacerdote, que é o Senhor Jesus, você se estabelece como rei e sacerdote, e aonde você se move, tem liberdade de acesso diante de Deus, de representar a Deus diante das pessoas, de governar as situações. A sua palavra é uma palavra que faz toda a diferença. Não se... Você cuida com o que fala. Eu às vezes digo assim, né, as pessoas vivem e morrem pela boca. Às vezes alguns dizem que é por causa da comida, né? Vive também, né? Mas a Bíblia, a vida e a morte estão no poder da língua. Você morre e vive, se governa pela boca.
Como é que você inicia o seu... Isso já seria um outro assunto, daí vai muito longe, né? Como é que você governa? Aí vamos, tem outro assunto, vai um pouquinho mais adiante. E é interessante que quando eles reconhecem a Jesus, todo o joelho se dobra que está ali. Eles se dobram e reconhecem e começam a proclamar, né? Tem a multidão ali ao redor do trono, os sete dos seres viventes, não dos sete, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões, milhões e milhões e milhares, começam a proclamar: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. E toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo o que é dito lá em Filipenses: todos os joelhos vai se dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Glória a Deus que você já reconheceu. E se ainda não reconheceu, hoje à noite é uma oportunidade de você reconhecer, de se dobrar e reconhecer que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou dentre os mortos. De reconhecer que Ele é aquele que lhe faz digno de poder chegar diante de Deus, que Ele é aquele que lhe faz digno de receber o perdão da parte de Deus, não o seu esforço, não tudo o que você fez, mas Ele que fez por você, para que você possa cumprir com o projeto, o propósito de Deus na sua vida. Você que estava no desvio no seu propósito, agora vem para Jesus e entra dentro do propósito de Deus na sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu peço que a equipe venha aqui à frente, que estava tocando aqui. Você que nessa noite gostaria de reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida, quero te convidar a fazer uma oração muito simples, mas que vai fazer toda a diferença na sua vida. Por gentileza, feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. E você que já tem a declaração de Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero te convidar a você, durante essa oração, estar pensando nas pessoas do seu relacionamento, seja até aquele atendente no supermercado que você tem visto. Comece a olhar para essas pessoas enquanto você faz essa oração. E você que vai fazê-la pela primeira vez, faça de todo o coração, dizendo assim: querido Pai Celestial, hoje eu abro o meu coração e reconheço ao Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Eu recebo o perdão dos meus pecados e reconheço que a minha vida sem o Senhor Jesus não leva a nada. Senhor Jesus, manifesta na minha vida a vida eterna, o teu amor, a tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus, que nós podemos declarar cura e salvação. Senhor, hoje nós clamamos pelas famílias brasileiras. Quantas famílias nós vimos no passado que se reuniram para a bebedeira, que gastaram mais do que tinham para comprar presentes, para tentar agradar e tentar restaurar uma situação e não conseguiram. Senhor, hoje nós oramos pela nação brasileira. Nesses dias em que são cantadas as músicas e comprados os presentes, em que tantas coisas são colocadas aí na mídia, querido Senhor, eu peço, Senhor, que mesmo em meio às propagandas, tudo aquilo que é dito, pedimos a Deus, abra os olhos da nossa nação para Jesus. Senhor Jesus, as estatísticas dizem que nós temos 40 milhões que te conhecem, mas nós temos 160 milhões que ainda não te conhecem, Senhor. Senhor, revela-te a elas. Dá a elas que elas venham conhecer o pão vivo que desceu do céu.
conhecerem a Jesus, ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor em nossas vidas, em nossas famílias, enquanto nós nos preparamos para as festividades, que o Senhor se revele a nós. Nós te precisamos mais, Senhor Jesus. Precisamos ter essa experiência que João teve, ó Deus, de estar diante do trono e ver essas coisas acontecendo nos céus, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos dê um vislumbre disso, que o Senhor nos revele a Jesus, Pai. Dá-nos, Espírito Santo, que nós possamos conhecer a Jesus mais intimamente, como aquele que é o Cordeiro de Deus, como aquele que é a raiz como aquele de Davi, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que veio e venceu. Senhor Deus, revela-nos como João a Jesus. Abre os nossos olhos, queremos ver a Jesus assim como Ele é hoje, reconhecer a autoridade dEle. Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, desvenda o nosso coração. Queremos Te conhecer, sermos homens e mulheres que Te conhecem intimamente e que Te fazem conhecer como aquele que governa. Senhor, é verdade, nós não defendemos doutrinas nem religiões. Nós apresentamos ao Senhor nas nossas vidas. Concede-nos a graça como foi hoje colocado, Senhor. Como acontece no ministério de misericórdia, Senhor, que se é estendido a mão. Que as nossas vidas sejam marcadas com esse Teu amor. Que a nossa vida seja uma expressão exata do Seu falar, do Seu olhar, do Seu amor pelas pessoas, não por aquilo que elas merecem, mas por aquilo que o Senhor é em nós. O Senhor é amor, e o Senhor depositou o Teu amor já nas nossas vidas. Espírito Santo, traz a luz, a sabedoria, traz a luz, a manifestação do Senhor Jesus em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, assim abençoa o Teu povo, Deus. Um povo que caminha e a cada passo Te conhece mais e mais profundamente. Cada dia é mais marcado pelo Senhor, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo olhar. Cada um, Senhor, aqui cumprindo com o propósito eterno que o Senhor estabeleceu e da maneira que o Senhor estabeleceu para revelar ao Senhor Jesus, a imagem do Senhor Jesus, seja no seu trabalho, seja em casa, nos seus estudos, na maneira que faz a festa. Sim, ó Deus, que possamos ser uma expressão exata de como o Senhor é. Assim como o Senhor era do Pai, assim que sejamos nós, ó Deus, neste mundo, nessa vida. Nós declaramos e Te agradecemos por essa verdade em nossas vidas. Amém, querido?